Louvado e enaltecido seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Deus, Ele tem uma palavra para você. A palavra de hoje está escrita em Marcos 16, versículo de número 14. Mas antes de eu ler aqui a palavra, eu quero pedir a você que se inscreva no canal, ative o sino em todas, para todas as vezes que for postado um vídeo no canal, o YouTube possa te notificar e você possa ouvir a palavra de Deus. Vamos ler a palavra? Marcos 16, verso 14. Finalmente, apareceu Jesus aos 11, quando estava à mesa, e censurou-lhe a incredulidade e dureza de coração, porque não deram crédito aos que eu tinha visto já ressuscitado. Meus queridos amigos, irmãos, ouvintes da palavra de Deus. A palavra de Deus, ela está dizendo que Jesus estava sentado na mesa com 11 discípulos. Por que não os 12? Porque Judas já tinha traído e já tinha morrido. Aqui, nesse texto, Jesus Cristo já tinha sido crucificado e ressuscitado. Agora Jesus estava com seus discípulos depois da ressurreição. Olha como está escrito. Finalmente apareceu Jesus aos 11, quando estava à mesa. Jesus apareceu quando ele estava reunido à mesa e censurou-lhe a incredulidade e dureza de coração, porque não deram crédito aos que eu tinha visto já ressuscitado. Jesus estava dizendo para eles que eles não acreditaram no que ele tinha dito. Jesus tinha dito, olha, é necessário que eu morra, seja entregue na mão dos homens, seja surrado, crucificado e sepultado, mas ao terceiro dia eu ressuscitarei e irei adiante de vós para a Galiléia. Antes de Jesus ser crucificado, Jesus explicou para eles. Jesus ensinou para eles. Mas quando Jesus foi crucificado e ele ressuscitou, nesse período, os apóstolos estavam se reunindo. Só que eles não estavam acreditando mais naquilo que eles ouviram de Jesus. Eu quero parar aqui e fazer uma observação. Talvez meu querido amigo, ouvinte da palavra de Deus, talvez você também esteja nesta mesma condição. Você não está mais acreditando nas palavras de Deus. Você não está mais acreditando nas promessas de Deus. Você olha o cenário do mundo e você, em vez de crer naquilo que Jesus nos ensinou, você está deixando de crer. Não é diferente o que aconteceu com os discípulos. Enquanto Jesus estava com eles acreditaram. Quando Jesus foi crucificado, nesse período que eles ficaram sem a presença de Jesus de uma forma corpórea, eles deixaram de acreditar. Então, quando eles estavam reunidos, os 11, sentados em uma mesa, Jesus chegou e sentou-se com ele. E Jesus abordou dois aspectos nos corações deles, que em nossos corações nós devemos orar a Deus para que não esteja, para que não aconteça. O primeiro aspecto foi a incredulidade. A palavra incredulidade significa ausência de fé religiosa, uma pessoa desprovida de crença. A incredulidade leva ao ateísmo, que é o resultado da falta de fé na existência de Deus e nas palavras de Deus. Então, os discípulos, com muita facilidade, já estavam caminhando para um caminho contrário, um caminho da ausência de fé, da incredulidade. Ou seja, eles não estavam mais acreditando nas promessas de Deus. Jesus disse, olha, é necessário que eu morra, que eu seja sepultado, mas ao terceiro dia eu ressuscitarei e irei adiante de vós para a Galiléia. Eles já não estavam mais acreditando. E Jesus chegou e abordou essa falta de fé no coração de seus discípulos. O segundo que Jesus abordou no coração deles foi a incredulidade, a dureza de coração. Depois da incredulidade, Jesus abordou a dureza de coração.
O que é dureza de coração? É a pessoa não reconhecer as realidades espirituais ao seu redor. Olha só, às vezes, os discípulos de Jesus Cristo e as pessoas que seguiam Jesus, eles deixavam de seguir a Jesus Cristo por muita facilidade, por não crer na palavra de Deus. Olha só, deixa eu fazer uma observação aqui. Talvez você começou a caminhar com Jesus, você, até certo ponto você caminhou, mas quando chegou em alguns momentos da sua vida, você travou, você parou, você deixou de crer, você deixou de acompanhar o processo. Mas deixa eu falar algo para você aqui. O Senhor Jesus Cristo, Ele, quando separou os 12 discípulos, Ele separou porque Ele tinha uma missão para ele. E hoje eu quero te dizer que Jesus te separou porque Ele tinha uma missão na tua vida. Não importa se tu travou como os discípulos travaram, por incredulidade e dureza de coração. Mas assim como Jesus deu uma nova chance para eles, chegou, abordou isso nos seus corações e tratou para que eles pudessem seguir a caminhada, a missão, Ele também está fazendo isso na minha vida e na sua vida, meu irmão. Minha irmã, Ele está fazendo isso na minha vida e na sua vida. Porque nós também não somos diferentes, não. Nós não somos melhores em nada. Quem dera ser igual aos apóstolos de Cristo. Não, nós não somos melhores, não. Então, se eles travaram, quanto mais nós travamos também. Mas Jesus é aquele que tem o poder de destravar. E hoje Deus está destravando isso na minha e na tua vida. Para que a gente vá e dê frutos e frutos que permaneçam para a vida eterna. Então, no Evangelho de João, capítulo número 6, olha só, Evangelho de João 6, 60 ao 69. Está escrito assim, preste atenção. Muitos dos seus discípulos, tendo ouvido tais palavras, disseram, dura este discurso, quem pode ouvir? Mas Jesus, sabendo por si mesmo que eles murmuravam a respeito de suas palavras, interpretou-os, isto vos escandaliza? Que será, pois, se virde o Filho do Homem subir para o lugar onde primeiro estava? O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos tenho dito são espírito e são vida. Contudo, há descrente entre vós, pois Jesus sabia desde o princípio que eram os que não criam e quem havia de trair. E prossegui por causa disto, é que vos tenho dito, ninguém poderá vir a mim se pelo Pai não lhe for concedido. Então, na verdade, se Jesus disse essas palavras aqui, quem enviou Judas para Jesus? Olha só, Jesus, ele fala uma questão muito interessante aqui nesse texto. Ele diz que os discípulos, eles não estavam crendo. E ele disse assim, que será, pois, se virde o Filho do Homem subir para o lugar onde primeiro estava? Quando nós lemos em Atos capítulo 1, Atos dos Apóstolos, nós vemos que muitos deles viram Jesus subindo, cumprindo aquilo que Jesus ele tinha falado. Deixa eu fazer uma observação aqui. Tudo que Jesus falou e está escrito na Bíblia vai acontecer, meu irmão. Vai acontecer, creia, tome posse da palavra, porque isso vai acontecer. Outro aspecto importante que Jesus abordou aqui, o Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos tenho dito são espírito e são vida. Então hoje nós estamos vendo muitas pessoas desistindo daquilo que vivifica o espírito. A palavra de Deus é vida. Tem muitas pessoas desistindo da palavra de Deus para cuidar do corpo, somente do corpo. Mas veja o que Jesus disse. Jesus disse que a carne para nada presta. Louvado seja Deus, mas o Espírito, eles são vida. Então, se nós desprezamos as coisas espirituais e atentamos somente para as carnais, nós já sabemos qual será o fim. Se a carne para nada presta, vai ser consumida. Mas Deus vai salvar o espírito do ser humano. Deus vai salvar a alma do ser humano. E Ele quer salvar a tua alma por meio de Jesus Cristo, que foi morto numa cruz. Para ali nós temos o perdão dos nossos pecados, reconhecendo nós os nossos pecados como o ladrão da cruz e ser salvo por Jesus Cristo. Louvado e exaltado seja o nome de Jesus Cristo. E a Bíblia diz, louvado seja Deus,
que muitos dos discípulos, tendo ouvido estas palavras, disseram: duro é este discurso, quem pode ouvir? As pessoas estão deixando de crer na palavra desde aquele tempo e hoje não é diferente. Existe um abandono da fé, as pessoas estão abandonando a fé, as pessoas não estão mais crendo em Deus por conta do cenário mundial. Ei, para aí! Está na hora de você crer agora, meu irmão, minha irmã, é agora a hora de você crer, porque os sinais da volta de Cristo estão aí. E nós temos que nos apegar mais a Deus nesses momentos de luta, de crise. É nesse momento que nós precisamos ter fé. Veja bem, no momento em que Cristo foi crucificado, sepultado, nesse tempo que os discípulos ficaram sozinhos, eles deixaram de crer na promessa de Jesus Cristo, quando ele disse: ressuscitarei, irei adiante de vós para a Galileia. Então não é diferente hoje. O cenário estava difícil, eles deixaram de crer. Hoje o cenário também está difícil e as pessoas estão deixando de crer em Jesus Cristo. Para concluir, meu irmão, minha irmã, eu quero deixar para você aqui o que Jesus falou em seguida para os discípulos, no versículo 15. Ele disse: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Quem, porém, não crê será condenado. Olha só, o evangelho de Jesus Cristo deve ser pregado. Você sabe por que eu estou aqui, meu irmão? Você sabe por que eu estou aqui, minha irmã? Às vezes censurado por alguns que não entendem isso. Censurado por alguns que já mandaram eu parar de pregar, de falar aqui. Eu nunca vou deixar de pregar. Sabe por que eu nunca vou deixar de pregar? Porque essa ordem foi me dada pelo meu Senhor. Então quem é o homem para chegar para mim e dizer: pastor, pare de fazer as suas lives? Não vou deixar. Porque se uma pessoa ouvir a palavra de Cristo e se converter, a Bíblia diz que mais vale uma alma salva do que o mundo todo perdido. Essas pessoas que falam isso, certamente não está fora dos planos de Deus. Verdade, está fora. Uma pessoa, querer que uma pessoa que está pregando o evangelho, obedecendo o ID de Jesus Cristo, deixar de pregar, mas essa pessoa não está com Deus, não. Então nós precisamos, louvado seja Deus, atentar para o que Jesus nos ensina, e não para o que os homens querem. Eu estou aqui para obedecer a Deus. A gente precisa se subordinar aos homens, mas não ao ponto de negar a nossa fé. Aí não. Então Jesus disse para eles que a missão não tinha que ser abortada. A missão tinha que dar continuidade, e quem ia dar continuidade a essa missão era eles. Mas por falta de fé, eles queriam abortar a missão. Pela incredulidade e dureza de coração, ele estava agora paralisado. Mas hoje Deus me colocou aqui frente a frente com você para te dizer, em nome de Jesus, Ele te chamou com a mesma missão que chamou os 12, para que você vá, para que você pregue a palavra, para que vidas ouçam o Evangelho de Cristo e se rendam aos pés do Senhor e Ele possa salvar. Que Deus em Cristo abençoe a sua vida. Não deixe que a incredulidade, a dureza de coração tome conta da sua vida. Não deixe. Mas ore ao Senhor, peça a Deus perdão, clame ao Senhor, diga: Deus, aumenta a minha fé, me ajuda a crer no Senhor Deus. Faça como aquele homem fez: Senhor, me ajuda na minha incredulidade, me ajuda a crer, Espírito Santo. E o Espírito Santo vai nos ajudar a crer e nós vamos continuar pregando a palavra da fé para a salvação, conforme aqui está escrito, que aquele que crê e for batizado será salvo. Quem crê em Jesus Cristo e no Evangelho dele será salvo. E quem, porém, não crê será condenado. Será condenado. O verbo está conjugado no futuro, no dia da redenção, do juízo final. As pessoas receberão a sentença final da parte de Deus. Isso aí é com Deus, isso não cabe a nós entrar nesses detalhes. As pessoas que não acreditarem no Evangelho de Jesus Cristo, as pessoas que por incredulidade, dureza de coração, não aceitarem os planos de salvação de Deus na sua vida, serás condenado de acordo com a palavra do Senhor. Que Deus tenha misericórdia de todos.
e que Ele nos ajude. Vamos orar. Pai, te dou graça. Continua nos abençoando. Continua, Pai, me usando para pregar a Tua palavra. Coloca as Tuas palavras no meu coração, meu Deus. A cada dia, aumenta a minha fé. Aumenta a fé de todos aqueles que ouvem esta mensagem. Que todo bloqueio seja tirado pelo Senhor. Que toda incredulidade e dureza de coração, Pai, seja tirado hoje. Em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Que Deus te abençoe e até o próximo encontro. Em nome de Jesus Cristo.